juventude, as juventudes, né, impunham essas bandeiras, sobretudo em função do dinamismo que a sociedade brasileira passou a experimentar depois de junho, com as grandes mobilizações. Pode ser que um novo momento abra o que eu chamo assim de frestas, né, uma temporada de frestas. E essa temporada de frestas está sendo agora o ambiente e a oportunidade de alguns avanços. Eu tenho visitado muitas cidades brasileiras, diferentes estados, para conversar com coletivos distintos. E a boa nova para vocês, a boa notícia, com muitos coletivos policiais, porque os trabalhadores policiais frequentemente são também vítimas da brutalização que a instituição perpetra com os cidadãos. Eles também são moídos por essa mesma mulher. Mas eu vou direto ao ponto, que eu tenho pouco tempo e a questão é muito complexa. Eu diria o seguinte: nós ainda não compreendemos plenamente que a questão policial no Brasil é absolutamente crucial, que nós estamos vivendo um genocídio de jovens negros e pobres nas periferias e favelas do Brasil. Nós desaprendemos, quando eu digo nós, eu quero dizer a sociedade brasileira aprendeu a conviver com o genocídio e a naturalizá-lo. Durante muitos e muitos anos, eu dizia isso quase como um mantra: é preciso tocar as cornetas, é preciso tocar os tambores, é preciso impedir o sono fluente, é preciso promover a insônia coletiva. Nós não podemos assimilar e naturalizar esse processo. Durante a ditadura, parte da minha geração nos envolvemos com a luta clandestina, e hoje os números são superiores àqueles que sacrificavam os nossos companheiros na luta política. Só para dar a vocês uma dimensão da magnitude desse processo, apenas no estado do Rio de Janeiro, de 2003 a 2012, 9.646 pessoas foram mortas por ações policiais, ações de instituições do Estado. 9.646 pessoas. Quantas dessas foram vítimas de execuções extrajudiciais? Nós não sabemos, porque não há investigações. Porque essa máquina de morte genocida reproduz essa dinâmica assassina, irresponsável e inconsequente, com a bênção do Ministério Público, que é a instituição responsável pelo controle externo da polícia. Portanto, nós não podemos hesitar em incorporar a esse problema outras instituições, outras parcerias, outros personagens. Além disso, há a bênção do judiciário, que é uma bênção que permite a reprodução dessa dinâmica. Então, o Ministério Público não requer o prosseguimento das investigações, não denuncia, e a Justiça consagra, abençoa esse processo. É um processo de genocídio da juventude negra e pobre. O grande problema no Brasil, a meu juízo, nós conquistamos a democracia do ponto de vista formal, institucional, mas não creio que tenhamos alcançado a democracia do ponto de vista substantivo. E nós ainda, nós como nação, não suficientemente entendemos, pelo menos essa é a minha visão, que a grande questão do Brasil é o racismo. O racismo é a questão fundamental que molda a natureza da desigualdade no Brasil. Não há, a meu juízo, desigualdades socioeconômicas que depois são preenchidas pela cor. É o contrário, a escravidão produziu molde, e esse molde foi ocupado pelo conteúdo socioeconômico, cultural. Se nós não enfrentarmos o racismo, além das políticas afirmativas, as políticas de cotas, todas elas são extremamente importantes, mas além disso, nós não enfrentarmos, encarando o desafio e dando-lhe um nome, nós não seremos capazes de compreender essa conjunção perversa entre uma polícia que opera apenas por flagrante delito, por conta da natureza da nossa estrutura institucional. Nós temos duas polícias, uma que não pode investigar e trabalha só por flagrante. A política de drogas, o proibicionismo, que dá os instrumentos necessários para que a polícia opere e seja produtiva no seu trabalho de flagrante. Qual é o resultado da conjunção entre a autorização da sociedade que deseja, espera a violência,
ou boa parte da sociedade, a autorização das autoridades, dos governos e das instituições que estimulam esse tipo de orientação política e a estrutura organizacional do nosso sistema de segurança que oferece à Polícia Militar apenas um caminho, o da prisão por flagrante. Diante da pressão popular e dos governos e da mídia, para que essa instituição seja produtiva, o que ela oferece? Não é mais paz, não é mais proteção da cidadania, dos direitos humanos, não é mais defesa e garantia de direitos, é prisão e apreensão de drogas e armas. E essas quantidades é que são contabilizadas e que traduzem a sua suposta produtividade. O resultado é o seguinte: a observação joga a sua rede. São dois os sentidos prioritários nesse tipo de ação: a visão e a audição, quando se pode operar apenas por flagrante. Nos territórios vulneráveis, alvo de todo tipo de estigmatização, os suspeitos de sempre, aqueles que são os alvos preferenciais da aplicação seletiva da legalidade, acabam sendo os escolhidos. E nós temos a quarta população carcerária do mundo, a quarta população penitenciária do mundo, abaixo dos Estados Unidos, da China e da Rússia. E a taxa de crescimento de população carcerária, que é a mais veloz do mundo, nós temos 140 mil presos, em 1995 nós temos 550 mil, 65% deles são negros. A imensa maioria de baixa escolaridade, pobre, 40% estão em prisão provisória, 2/3 estão lá por crimes contra o patrimônio e envolvimento em negociações de substâncias ilícitas. Por homicídio doloso, que é o crime mais grave, crime contra a vida, 12%, 60 mil aproximadamente. Nós temos 50 mil homicídios dolosos por ano, somos o segundo país no mundo em números absolutos não relativos, em termos de homicídios dolosos, e esses números são subestimados. Entretanto, dos 50 mil, apenas 8% são investigados, 92% não são sequer investigados. Há, portanto, uma impunidade, uma desvalorização relativamente à vida, aos crimes que atingem a vida. Mas por quê? Porque as vítimas desse tipo de criminalidade são os de sempre, de novo, as mesmas vítimas, jovens, do sexo masculino, negros preferencialmente, pobres das áreas da periferia das favelas. Então vocês podem imaginar os autos de resistência, a brutalidade policial, letal, mais a violência que a sociedade reproduz, afetando sempre as mesmas vítimas. E o país olhando para o lado, né, e abençoando e aceitando conviver com essa iniquidade. Nós estamos prendendo aqueles jovens que se envolvem com negociação de substância ilícita, ou aqueles que se envolvem em algum tipo de crime contra o patrimônio. As prisões são esses infernos que desrespeitam a legalidade. O grande paradoxo, os governos do Estado brasileiro têm a responsabilidade de aplicar a legalidade, então cumpre as sentenças e oferece essas instruções totais para que as sentenças sejam cumpridas, mas o faz transgredindo essa própria legalidade, que a LEP, a Lei de Execuções Penais, nunca foi obedecida, nunca foi cumprida. Então, o Estado, que supostamente é a matriz da legalidade, o Estado que tem a aura do direito e que representa supostamente valores democráticos, perpetra o genocídio por meio das instituições policiais. Mas não nos enganemos, isso não se dá de forma isolada. As instituições policiais, como eu disse, fazem parte de um corpo, de uma constelação institucional bem mais ampla, e isso tudo está associado a dinâmicas sociais que autorizam esse tipo de processo extremamente violento. O engano seria culpar os policiais individualmente, sem compreender os processos institucionais que os formam como esses batalhadores de uma guerra fratricida. E eu vejo muitas vezes nas ruas, lá no Rio de Janeiro, no combate, ali no front das mobilizações, jovens com ódio, de outros jovens com ódio, todos eles negros e pobres, excluídos, podendo compartilhar e comungar o ódio comum contra a fonte da indignação que está distante, que está em outro palco, em outra arena. Aquele é um teatro deslocado, porque eles sequer se conhecem, e certamente se eles pudessem se desnudar e se enfrentar como seres humanos, como pessoas, e se eles se debruçassem sobre o calvário que tem sido suas vidas, sobre as iniquidades, as injustiças todas, eles provavelmente compartilhariam a interpretação e o diagnóstico crítico. Eles provavelmente se irmanariam
nesse mesmo movimento. E eu acho que é muito importante que nós tenhamos essa clareza. Desmilitarizar, então, finalmente, é um passo insuficiente, mas indispensável e fundamental. Há muito o que fazer na transformação da cultura brasileira, da sociedade brasileira, há muito o que fazer na transformação das demais polícias, mas esse é um ponto decisivo, fundamental, sine qua non, como diriam os advogados, usando essa retórica do latim, sem cujo enfrentamento nós não avançamos. Por que a desmilitarização? Até hoje eu tenho feito essa campanha, eu tenho falado sobre isso, Brasil afora, e há tantos e tantos anos, eu juro a vocês, não é um exagero, eu digo isso publicamente, e desafio qualquer colega profissional, qualquer pesquisador, jornalista, qualquer cidadão, qualquer policial militar, oficial, a me apresentar um argumento que possa se contrapor ao seguinte, que é muito simples. Nós podemos perguntar aos nossos vizinhos, aos nossos pais, aos nossos filhos e companheiros de trabalho, qual é o melhor formato para uma organização? E qualquer pessoa de bom senso dirá, essa pergunta não tem cabimento, porque não se pode definir em abstrato a melhor organização. A melhor organização é aquela que melhor serve aos propósitos de alguma instituição. Então a gente tem que saber de que instituição se trata, uma universidade, um açougue, uma farmácia, um supermercado, etc. As organizações serão distintas. Muito bem. Então por que é que a Polícia Militar legalmente tem de copiar o modelo organizacional do Exército? Um cidadão, a cidadã, nossa interlocutora dirá, é porque as finalidades então são as mesmas, ou não há razão para isso. A formação, o formato organizacional serve à instituição para o cumprimento das suas finalidades. Se é o mesmo formato organizacional, que a finalidade é a mesma, certo? Mas não é. Segundo a nossa Constituição, o Exército tem como missão defender a soberania e território nacionais, se empenhando por meio de uma metodologia que se chama pronto emprego e que capacita essa instituição a enfrentar o desafio maior, que é o desafio bélico. Ou seja, o Exército tem que se preparar para a guerra e para adotar um procedimento, uma metodologia que são adequados ao enfrentamento da guerra. Essa metodologia se chama pronto emprego. O que é isso? É a aptidão para deslocar grandes contingentes humanos e recursos materiais de um modo célere, veloz, portanto, e convergente. É preciso que haja, então, uma hierarquia rigorosa e uma centralização decisória. A vertebração organizacional vai garantir que, sem obstrução, a ordem parta lá do comando e desça aos soldados de maneira clara, límpida, sem discussão, não pode haver hesitação ou ambiguidade, para que essa máquina de guerra opere. Bom, há um sentido nisso. Os pacifistas não gostamos nada disso, mas há uma lógica, uma coerência na identificação da metodologia e da estrutura organizacional para o cumprimento de determinadas metas. Ok. E a Polícia Militar? Segundo a Constituição, o seu papel é garantir direitos. Não quer dizer que ela cumpra. Eu digo, o seu papel constitucional é garantir direitos, é impedir a violação de direitos, é impedir a transgressão à legalidade, que numa perspectiva democrática significa garantir a inviolabilidade dos direitos, preservar esses direitos. Direitos da cidadania, prestar um serviço à cidadania, viabilizar o respeito aos direitos humanos. Isso nada tem a ver com guerra, ao contrário. Aí alguns dirão, mas há situações de confronto, inclusive confronto armado, que são circunstâncias que aproximam o trabalho policial de um enfrentamento bélico, aproximam, ainda que haja distinções, é verdade, eventualmente acontece isso. Vocês sabem quanto isso representa nas atividades da Polícia Militar no Brasil? Menos de 1%. Que sentido você organizar em torno de 1% as 99% de operações, de atividades, de necessidades institucionais? Isso não faz nenhum sentido. E qual é a atividade desse policial que nós poderíamos identificar como democráticas? Muita gente diz, eu prefiro que nem haja polícia. Eu também prefiro um mundo em que não haja polícia, lei, Estado, que nós possamos viver autogestionariamente a nossa fraternidade. Mas eu acho que nós estamos bem longe disso. Nesse momento nós não temos como realizar esse sonho, pelo menos eu não vejo como. Enquanto nós tivermos Estado, lei, classes sociais, enquanto esse for o nosso mundo, nós vamos contar com polícias. E elas podem ser mais ou menos injustas e iníquas, mais ou menos enviesadas para interesses de classe, de grupo, mais ou menos racistas, mais ou menos brutais, etc. Há muito caminho a percorrer
para que nós avancemos. E qual é a situação ideal, para me aproximar aqui da conclusão? Qual é a situação ideal que eu vislumbro para um policiamento democrático nas experiências nacionais que se deram excepcionalmente contra a corrente, sempre é contra a maré, porque a orientação geral é outra e porque as estruturas organizacionais empurram as práticas em outra direção. E fora do Brasil também, as experiências mais interessantes é quando a policial lá na ponta, ou o policial, é um gestor local da segurança pública na perspectiva preventiva e comunitária. Significa o seguinte: se aproxima daquele bairro para ouvir a comunidade, para interagir com a comunidade, para identificar com a comunidade os seus problemas prioritários, evitando reproduzir eventuais preconceitos comunitários, porque as comunidades também não são aquela matriz, né, de amor, de solidariedade, de respeito. Muitas vezes as comunidades são homofóbicas, misóginas, racistas, reproduzem iniquidade. A gente tem que ter muita calma para identificar o que na comunidade é pleito democrático e é compatível com o respeito aos direitos humanos e com essas posições que eu imagino sejam as nossas. O policial, ou a policial lá na ponta, ouviria a comunidade, dialogaria com a comunidade e identificaria os problemas. Então, por exemplo, é um problema que tem surgido no Brasil, crescido de uma maneira avassaladora, de estupros. Não sei se vocês sabem, nós tivemos tantos estupros quanto homicídios dolosos no Brasil, mais de 50 mil no ano passado. É uma coisa assim absurda. O policial, diante desse desafio, não se restringe a buscar prender quem perpetra o estupro, mas a pensar uma forma de evitar que se reproduza, dialogando com as escolas, com as associações, a juventude, com aqueles que possam participar de algum movimento contra a misoginia, em defesa dos direitos das mulheres, etc., contra a cultura machista. E, além disso, perceber onde isso acontece, aqui, hora de que forma. Então, uma área degradada, abandonada da cidade, escura, daquele bairro, que tal tomar aquela área para a comunidade, apropriar-se para a experiência democrática, para a criação estética, por exemplo, para fazer com que aquele espaço degradado, abandonado, se torne um espaço público, um espaço de todos. Isso vai exigir iniciativa da comunidade, mas também ação intersetorial do governo municipal, por exemplo, de forma concertada, a partir de uma participação local. Esse tipo de ação de um policial, de uma policial, não significa que ele ou ela substitua quaisquer setores de governo ou a própria liderança da comunidade. Ele ou ela é um facilitador, mas que tem a experiência muito específica e a competência de articular outros setores em benefício de uma certa dinâmica que venha a produzir um resultado desejado, menos violência, menos violações, etc. Isso requer o quê? Que essa pessoa tenha responsabilidade, autonomia decisória, seja valorizada. Essa pessoa tem de pensar, tem que ter uma formação sofisticada, interdisciplinar, multidisciplinar, tem que ter mais formação do que significa o racismo no Brasil, do que significa a homofobia ou a misoginia, do que em direito, do que nas formalidades do direito. Ele ou ela não é um bacharel, é sobretudo alguém que vai interagir com uma comunidade viva com os problemas do seu dia a dia. Isso é autonomia, liberdade, e essa pessoa vai ser valorizada. A estrutura organizacional que permite a valorização da pessoa na ponta é uma estrutura horizontal, democrática, descentralizada e flexível, plástica o suficiente para autorizar e incentivar a adaptação criativa a cada circunstância que é sempre distinta, que é sempre diferente. Isso é o oposto de uma estrutura militar, com centralização decisória, que o comando lá de longe, a partir de uma planilha, define uma ação global, genérica, né? E que proíbe o policial de conversar, de pensar, inclusive. O policial deve ser uma máquina que siga as ordens, porque, afinal de contas, está numa máquina de natureza militar. E isso é dito, isso é repassado, isso está na sua formação. Esse ser humano é brutalizado, é despersonalizado. Se nós tivermos, então, a possibilidade da valorização de alguém lá na ponta, para ajudar a comunidade num trabalho interessante contra a violação de direitos, pela garantia de direitos, nós podemos ter um outro tipo de experiência com essa área do Estado. Mas isso requer uma estrutura fortemente antípoda, que é um avesso, que é um inverso, que nós temos na rigidez da estrutura militar. Portanto, não há nenhuma razão, seja por motivos ideológicos, porque a tendência militar é identificar inimigos
contra os quais se faz a guerra. E nesse caso seriam os inimigos internos, os suspeitos de sempre, que se fariam as guerras contra os jovens pobres e negros. Nós teríamos a reprodução do genocídio. Então a ideologia militar tem de ser suplantada e substituída por uma cultura absolutamente diversa e democrática, e as estruturas organizacionais, as orientações da política de segurança teriam que ser avessas ao que nós conhecemos, entendendo quais são os grandes desafios nossos. Então é claro que a desmilitarização é fundamental. E há um último elemento, vocês me perdoem para concluir aqui em um minuto: a sindicalização, porque nós estamos falando dos efeitos nefastos de uma máquina de morte que reproduz o genocídio, aprofunda o racismo e separa os grupos sociais no Brasil, aprofundando o autoritarismo que é quase inicial na nossa história. Disso que nós estamos falando. Mas não nos esquecemos, eu repito, que os operadores dessa máquina são triturados por ela, são os policiais, primeiras vítimas desse processo todo. Eles são trabalhadores e cidadãos ou cidadãs. E eles têm sofrido todo tipo de discurso de perseguição. Os regimentos disciplinares são inconstitucionais. Na última reunião que eu tive com as associações de cabos de soldados do Rio de Janeiro, em estavam 17 estados representados, 3 lideranças voltaram para os seus estados e foram presas. Eles não podem participar de nenhum tipo de debate que envolva os interesses coletivos e os seus interesses institucionais, porque eles são militares. Eles não podem reivindicar melhores condições de vida, eles têm de aceitar salários indignos e condições humilhantes, porque eles são militares. Eles não têm direito à sindicalização. E quando há a explosão da greve, porque é um momento a indignação se derrama sobre a cidade, essa explosão acaba sendo selvagem, produzindo efeitos negativos para a própria instituição, para os próprios policiais. O que acontece? Quando não há liderança, quando não há nenhuma possibilidade de organização e liderança orgânica, quem é que leva? Quem é que lidera? É quem grita mais, quem emociona mais, quem tem maior capacidade da conexão sensível, carismática. Essa pessoa não é necessariamente aquela que está sintonizada com os horizontes democráticos. Os governadores que negam os aumentos, que mandam reprimir, que só dialogam com as tropas por seus comandantes, achando que esses comandantes são representantes da categoria, quando os comandantes são representantes do governo, evidentemente são indicados pelo governo. Quando os governadores percebem que perderam o controle, que a polícia está na rua em manifestações, de joelhos aceita negociar. E quem é que o governador recebe? É a liderança da rua, a liderança da praça, da manifestação, que não necessariamente tem qualquer compromisso com a luta daquela categoria. E assim começa a preparar carreiras políticas demagógicas, oportunistas e conservadoras. Vejam os representantes das polícias, os ex-policiais que hoje são representantes políticos. Via de regra, evidente que há exceção, a gente nunca pode generalizar, mas via de regra são lideranças reacionárias, comprometidas com o que há de pior, de mais iníquo, com as práticas genocidas e racistas, porque os seus pleitos são penas mais duras, é o populismo penal. E o seu olhar é estritamente corporativista, eles não têm nenhum compromisso com nenhuma agenda democrática. Mas foram lideranças populares, foram lideranças oportunistas que surgiram pela emoção naquele momento. Não há uma possibilidade da categoria efetivamente ser ouvida, participar. E nós começamos a assistir a um processo que tem se repetido. E aqueles que hoje falam em nome das polícias no Congresso Nacional, na verdade falam em nome de uma pauta conservadora, que a meu juízo trai o que seria essencial até para a maioria dos próprios policiais. Portanto, eu acredito que essa seja uma questão fundamental para nós, discutir com a sociedade, mobilizar a sociedade, que se nós não mobilizarmos a sociedade pela desmilitarização, como o primeiro passo de um processo mais amplo, e há uma PEC pela qual eu estou lutando, foi apresentada no Senado Federal pelo Lindbergh, que é a PEC 51, que propõe a desmilitarização. Nós temos então uma referência e uma oportunidade real. Então, se nós mobilizarmos a sociedade, talvez nós aproveitemos o ano de 2014, que vai ser um ano de mobilização, o ano da sociedade voltar às ruas, o ano da sociedade retomar o seu protagonismo. Talvez nós aproveitemos essa chance para dar essa virada. Obrigado a vocês.